Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção do número 1 do em casa, da nossa aula passada, e após a correção desse exercício, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando a respeito dos fungos. Beleza? Vamos lá então para a nossa aula. Bom, no exercício 1 do em casa, ele estava pedindo para a gente assim: observe duas fotografias de fungo a seguir e descreva em seu caderno quais as semelhanças e diferenças das estruturas que possuem dentro do reino fungo. Tá? Então aqui a gente tem duas imagens, tá? Imagem 1 e imagem 2. Tá? A gente vai ter fungos unicelulares aqui, tá? E um tipo de fungo pluricelular nesta outra imagem. Tá? Então a gente vai lá agora fazer a gente vai lá responder agora essa pergunta, tá? Vou abrir a outra tela, tá? Vai ficar mais fácil aqui para a gente fazer a correção. Bom, então no número 1 em casa, a resposta ficaria: na imagem 1 temos um fungo unicelular, na imagem 2 um fungo pluricelular. Já está aí duas diferenças entre eles, né? Um é constituído de uma única célula e o outro de várias células. Suas diferenças estão em seu tamanho e também o local onde se encontram. Os fungos pluricelulares vivem em locais com maior disposição de matéria orgânica, tá? Maior disposição de matéria orgânica, enquanto que os fungos unicelulares em locais com maior umidade, tá? E menor quantidade de matéria orgânica, como por exemplo na pele de seres vivos, tá? Locais onde a gente encontra grande quantidade de umidade, pode ser que ocorra a presença disso. Professor, na minha pele pode ter? Tá? E pode ser que cresça, tá? Se você não tem um cuidado, como por exemplo, micose, né? Pessoas que costumam deixar muito tempo o pé molhado, tá? Também trabalham em ambientes úmidos, tá? Tendem a ter esse tipo de contágio desse fungo, tá? Vai causar descamação na pele e tudo mais, mas é um tipo de fungo unicelular, a gente não consegue observar a olho nu, somente seus sintomas, que é descamação da pele e muita coceira no local. Beleza? Bom, vamos lá então dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Agora a gente vai falar a respeito sobre a importância que esses fungos possuem, tá? Em nossa sociedade, né? Como que eles podem ser utilizados e tudo mais. Bom, dando continuidade lá então. Papéis dos fungos, tá lá na página 317. Bom, então os fungos eles exercem, né, grande quantidade de importância, assim como as algas, assim como as bactérias, assim também como os outros organismos vivos que a gente já estudou até hoje, né, nesse bimestre. Tá? A gente já falou a respeito dos protozoários, sobre as algas, falou a respeito sobre as bactérias, cianobactérias, e todas elas desempenhavam algumas funções em relação ao ecossistema ou em relação também à produção de alimentos ou algo do tipo industrial. Tá? E os fungos não poderiam ser diferentes. Tá? Então, ó, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, lendo esse primeiro texto. Né? Se você já se convenceu da importância das algas para o planeta, talvez não seja difícil ficar igualmente convencido a respeito da importância dos fungos para a vida na Terra como a conhecemos hoje. O estudo dos fungos tem importância médica para o ser humano, já que eles podem causar algumas doenças. No entanto, desempenham funções essenciais no ambiente, importância ecológica e ambiental, como a reciclagem de nutrientes no solo e o estabelecimento de relações de mutualismo e parasitismo, inclusive com o ser humano, importância médica. Além disso, diferentes fungos são utilizados na produção de alimentos e medicamentos, importância econômica. Então, os fungos eles vão ter de importância ecológica e ambiental, importância médica e importância econômica, tá? E a gente vai
estudar a respeito desses fungos em relação às suas importâncias, começando pela importância médica, ou seja, a importância que eles podem causar algum tipo de doença aos seres humanos. Tá? Então, alguns fungos são parasitas de outros seres vivos, causando doenças. É o caso de fungos que causam as micoses em humanos. Tá? Alguns vivem em nossa pele e, quando estamos com o organismo enfraquecido por causa de uma gripe forte, por exemplo, aproveitam para reproduzir, causando aparecimento de manchas na pele ou mesmo debaixo das unhas. Tá? Aqui no de olho, a gente vai ter uma imagem de uma pessoa com a micose. Tá? Então, é uma micose muito comum, principalmente no verão, tá? Que é essa pitiliase versicolor, tá? Ela causa essas manchas brancas na pele, tá? Principalmente no verão, quando frequentamos praias. É conhecido como mancha branca ou pano branco, que os médicos chamam de pitiliase versicolor. Trata-se de pequenas manchas brancas que aparecem na superfície da pele no verão. Há pessoas cuja resistência a doenças fica mais baixa devido à exposição excessiva aos raios ultravioletas do sol. Dessa forma, certos fungos que vivem nas narinas, nas orelhas, acabam se alimentando de substâncias presentes na superfície da pele, formando as manchas. Essas manchas são brancas porque naquele local os fungos fazem com que a pessoa deixe de produzir a melanina, tá? Do grego quer dizer pertinente à cor escura, pigmento que dá a cor à pele. Tá? Então, naquele local onde esse fungo ele se reproduz, a pele da pessoa ela não produz a melanina, tá? Então, por isso que ela vai deixar essa parte branca da pele. Tá? Isso daqui é muito comum durante o verão, como o próprio texto já disse. Tá? E ainda doenças como a candidíase, conhecida como sapinho, que afeta tanto a pele quanto os tecidos da mucosa, partes úmidas do corpo, como a boca e os órgãos genitais. Tá? A gente tem um exemplo da candidíase, tá? É muito parecido com a afta, inclusive a afta é um tipo desse tipo, tá? Desse gênero de fungo que acaba atacando, tá? Então, a candidíase ou sapinho pode se manifestar na boca, nos lábios, ou na língua, ou ainda nas axilas e órgãos genitais. Além de nós, vários seres vivos podem apresentar doenças causadas por fungos. É o caso da ferrugem, uma doença que afeta o cafeeiro, o feijoeiro, o trigo, além de outras plantas. Essa doença recebeu esse nome por causa do aspecto do fungo que ataca e danifica as folhas, as quais vai caindo, o caule, as folhas e os frutos. Se não for tratada, essa doença pode matar a planta e se espalhar pela plantação. Tá? Aqui a gente tem a ferrugem, também causada por um fungo, tá? Acaba atacando as folhas e aí vai caindo os frutos, tá? Inclusive, é muito comum em cítricos, tá? Como, por exemplo, laranja, limão, poncã, tá? Tangerina, que acabam sendo atacados por esse tipo de fungo. E aí o pé pode estar carregado de fruta e acaba caindo, porque ele não consegue mais nutrientes suficientes para manter esses frutos e essas folhas, tá? Podendo levar até a morte dessa planta. Muito importante que a gente saiba disso, tá? Existem hoje já fungicidas específicos para isso, tá? Tanto para as plantas como também para candidíase, né? E também lá o pano branco, que a gente já falou de falar, a gente tem remédios para isso e para a ferrugem das folhas a gente tem os fungicidas que são utilizados em lavouras quando esse tipo de fungo aparece nas plantações, tá? Importância agora ecológica e ambiental desses fungos, tá? Então eles estão relacionados diretamente com a decomposição dos materiais que estão sendo expostos ao ambiente, como por exemplo, se algum animal morreu ou alguma planta, tá? Deixou alguma folha cair. Lógico, a gente tem as bactérias que têm esse importante papel de reciclagem, mas os fungos também atuam diretamente na decomposição desses nutrientes, né? Então, como vimos, fungos, a exemplo das bactérias, têm papel importantíssimo na reciclagem de nutrientes contidos na matéria orgânica do solo. Ao decompor a matéria orgânica, os fungos enriquecem o solo com minerais importantíssimos para o desenvolvimento das plantas. Tá? Então, quando, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas eu citei isso na minha última aula, por exemplo, um fruto lá, uma laranja caiu do pé. E aí ela começa a entrar em estado de decomposição. Algumas bactérias auxiliam, mas a maior quantidade dessa matéria que está entrando em decomposição é graças a uma quantidade de fungo que estaria naquela laranja. Tá? Inclusive, se a gente tocar ou esbarrar nela, ela vai soltar parecido com uma fumaça, tá?
ou uma poeira, e aquela poeira são os esporos dos fungos que estão se reproduzindo naquela fruta. Tá? Isso também não é diferente de outros organismos, como, por exemplo, animais que já morreram, em de decomposição, folhas, né? Enfim, uma infinidade muito grande de matéria orgânica que está presente, está sendo reciclada aí nesse momento ao nosso redor. Tá? Além disso, além de ter uma importância na decomposição, eles também realizam um processo de mutualismo com outros organismos vivos. Tá? Então, há duas formas de associação de mutualismo bastante importantes envolvendo os fungos, os líquens e as micorrizas. Os fungos e os demais seres envolvidos nessa relação se beneficiam dessas associações e dependem delas para sobreviver. O líquen, tá, é uma associação entre algas e cianobactérias e fungos. Tá? Os fungos fornecem nutrientes e água que absorvem do ambiente para as algas. Essas, por sua vez, fornecem ao fungo alimento que produzem por fotossíntese. Os líquens são bastante resistentes e crescem, por exemplo, em rochas nuas, expostos ao sol, vento, chuva e etc. Por isso, eles são considerados organismos pioneiros na colonização de novos ambientes. Tá? O que a gente está vendo é um líquen. Tá? É muito comum de encontrar isso em muros, né? Em locais onde, por exemplo, poste de luz, tá? Aqui encontra bastante, em casca de árvores, tá? Eu já vi bastante também. Isso aqui é uma associação entre um fungo, tá? E uma cianobactéria, ou fungo e uma alga, tá? Eles estão ali em associação e ali um está ajudando o outro a sobreviver. Um outro exemplo, tá? São as micorrizas. São associação entre fungos e plantas. As trocas de favores entre o fungo e a planta por meio das suas raízes são semelhantes ao que acontece com os líquens, tá? Então, aqui, para que as plantas consigam ter uma maior área de absorção, elas acabam fazendo associação com esses fungos para que elas consigam absorver uma maior quantidade de água e, consequentemente, tá, conseguirem sobreviver naquele ambiente. Tá? Então, esses fungos eles aumentam drasticamente, muito. Por exemplo, se uma planta ela tem 1 metro de raiz, com associação com esses fungos, formando as micorrizas, ela pode ter de 5 a 6 metros a mais de absorção do que com a própria raiz. Tá? É muito importante para ela fazer esse tipo de associação. E agora a gente vai lá no Você Sabia, né? Então, cogumelos venenosos. Então, boa parte dos cogumelos é venenosa. Algumas possuem venenos tão fortes que podem causar a morte de alguém que tenha comido apenas um único deles. Por isso, nunca coma qualquer cogumelo encontrado na natureza. Tá? Uma vez me perguntaram qual tipo de cogumelo é comestível. Tá? Todos são, tá? Só que a diferença é que alguns são comestíveis apenas uma vez. Tá? Por quê? Porque a gente nunca sabe qual é do tipo comestível, até para o professor que é biólogo, tá? É difícil a gente conseguir diferenciar o comestível dos não comestíveis, tá? Por quê? Ambos esses cogumelos, que são a fluorescência lá, né, desses fungos, a liberação desses esporos, são muito parecidos. Se a gente pegar, por exemplo, um cogumelo comestível e colocar de um venenoso, tá? As diferenças são mínimas. E por isso que é muito, mas muito importante que vocês não experimentem de forma alguma esse tipo de coisa, tá? A não ser que você compre lá no mercado, né, de procedência, aí sim dá para confiar, porque ali já foi feita a avaliação, já passou pela Anvisa e tudo mais, para que ele chegasse até a prateleira do mercado. Caso contrário, vocês acham algum tipo de fungo, tá? E associem ele, por exemplo, a um shiitake, a um champignon, por exemplo, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Isso daí é muito perigoso, tá? E alguns são extremamente nocivos à saúde, tá? O próprio nome aqui já diz. E outros cogumelos são bioluminescentes. O que isso significa? Significa que eles têm bioluminescência, conseguem produzir luz própria, né? Então, a bioluminescência foi comentada durante o estudo das algas, no módulo anterior, mas também existem cogumelos e outros fungos que são bioluminescentes, isto é, que brilham por causa de certas transformações que ocorrem envolvendo substâncias no interior das suas células. Recentemente, se descobriu que os cogumelos que brilham atraem insetos que ajudam a espalhar os seus esporos, colonizando dessa forma novos ambientes. Pode ser uma
explicação para a seleção natural dessa característica, tá? Então, esses cogumelos, eles acabam atraindo maior quantidade de insetos que visitam esses cogumelos, e esses esporos que eles liberam, esses insetos, eles conseguem chegar em outras regiões, tá? Conseguindo novos habitats para aquela espécie, tá? Então, cada tipo de ser vivo tem o seu tipo de adaptação ao ambiente, tá? Para a sua reprodução e para a sua perpetuação da espécie, tá? A gente está vendo um cogumelo bioluminescente, né? Com aí aproximadamente 15 centímetros de altura, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância econômica, né? Então, os fungos, eles são utilizados pelo ser humano há muito tempo na alimentação direta. É o caso de cogumelos, como o champignon e o shiitake, que eu falei para vocês, e na fabricação de vinhos, cerveja, pães e queijos, tá? Todos esse tipo de fabricação, onde vai acontecer algum tipo de fermentação, são utilizados fungos, tá? Por exemplo, lá o fermento Saccharomyces cerevisiae, tá? Saccharomyces cerevisiae é um tipo de fungo que é utilizado na fabricação de pão, por exemplo, tá? O pessoal vai lá, faz o meio de cultura desses fungos, depois coloca lá junto ao trigo, tá? Que é uma fonte de alimento para esses fungos, para que eles possam se alimentar, liberando gás carbônico e também álcool, tá? Isso também ocorre dentro de outras bebidas, como por exemplo o vinho, né? E outras bebidas também alcoólicas, tá? Mas não vem ao caso nesse momento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os queijos, né? Então, alguns fungos são utilizados na fabricação de queijos, que seja recobrindo com uma capa externa, como o camembert, seja em veios internos azuis esverdeados, como o Roquefort, tá? E o Gorgonzola, dando a eles um gosto característico, tá? Então, esses dois tipos de camembert aqui e o Gorgonzola são tipos de queijos, tá? Que possuem fungos em seu interior, que acabam dando um certo sabor peculiar de cada tipo de queijo, tá? Ah, professor, mas se eu pegar o queijo comprado no mercado e deixar ele lá, ele vai juntar esse tipo de fungo? Muito provavelmente não, tá? Geralmente esses fungos, eles são semeados, tá? Lá durante o seu processo de fabricação, para que eles consigam crescer nesses queijos, tá? Então não é uma forma tão simples assim que a gente consegue obter esses fungos nesses queijos, beleza? E na fabricação de pães, né? Outros fungos microscópicos unicelulares chamados leveduras, presentes no fermento biológico usado nas padarias, por exemplo, são responsáveis pelo aspecto esponjoso da maioria dos pães. As leveduras realizam o processo de fermentação e produzem álcool e gás carbônico. Esse gás é verdadeiro responsável pelo crescimento dos pães. À medida que é produzido, vai enchendo o pão de buraquinhos que faz a massa crescer, tá? Então, o que verdadeiramente faz a massa crescer é o gás carbônico. Tá? Ele não está ganhando massa alguma, ele não está ganhando peso naquele momento. Ele está ganhando apenas volume. A massa ali é a mesma, tá? Tanto é que quando a gente assa, tá, ele perde um pouquinho daquele tamanho. Por quê? Porque um pouco daquele gás carbônico ele acaba saindo do pão, tá? Então, os buraquinhos do pão, né, são resultados do acúmulo de gás carbônico na massa devido à fermentação realizada pelos fungos, né? Então, a gente vai ter alguns buracos maiores, outros menores, tá? Mas tudo isso graças à fermentação causada pelas leveduras, né? E agora as bebidas alcoólicas. Algumas leveduras são utilizadas na produção de bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. O vinho ele é produzido pela fermentação do suco de uva e a cerveja pela fermentação da cevada, tá? Algumas bebidas, depois da fermentação, passam por um processo de destilação que aumenta a concentração do álcool, como é o caso da cachaça ou pinga, obtida a partir da fermentação da cana-de-açúcar e do uísque produzido da fermentação de cereais, como a cevada e o centeio. Tá? Então, essas bebidas alcoólicas, tá? Algumas são bebidas in natura, como é o caso da cerveja e do vinho, e outras elas passam por um processo de destilação. Para quê? Para aumentar a quantidade do álcool dentro disso. Tá? Isso também ocorre dentro da produção de etanol, tá? Que é o combustível utilizado em alguns carros aqui no nosso país. Tá? Durante esse processo de produção do etanol, existe o processo de fermentação da cana-de-açúcar e depois existe o processo de destilação para extrair
esse álcool que foi produzido por essas leveduras, tá? Bom, e aquilo você já pensou nisso, né? O pão é feito com auxílio de leveduras que realizam a fermentação do amido presente na farinha. Esse processo não gera gás carbônico, álcool e energia. Como consequência, a massa do pão cresce. Por que será então que não sentimos o gosto do álcool quando comemos o pãozinho, tá? Então, se durante o processo de fermentação do pão também tem a produção do álcool, por que a gente não sente o gosto do álcool, né? Então, é uma perguntinha aí para vocês já ir pensando a respeito, tá? E aqui, antes da gente entrar ali na nossa atividade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a penicilina, que é um antibiótico muito utilizado hoje em dia, tá? Então, lá em 1928, o cientista inglês Alexander Fleming trabalhava em seu laboratório em Paris, França, quando descobriu que um ser estranho estava se desenvolvendo em sua cultura de bactérias. O fato poderia passar despercebido, mas Fleming notou que onde o fungo crescia, as bactérias morriam. Então, resolveu identificar esse ser. Tratava-se do fungo Penicillium notatum, tá? Que estava inibindo o crescimento das bactérias. Ora, pensou Fleming, se o fungo estava inibindo o crescimento das bactérias, ele deveria possuir alguma substância capaz disso. Dito e feito. Fleming cultivou esses fungos e extraiu deles uma substância que matava bactérias, que chamou de penicilina, uma referência ao nome científico do fungo. Tá? Com essa descoberta, ele abriu o caminho para a descoberta do primeiro antibiótico. Tá? Então, isso aqui foi de suma importância, principalmente nas trincheiras de guerra, porque lá o pessoal morria mais com infecção do que propriamente com as balas. Tá? Por quê? Às vezes passava bala de raspão e aí não era um local muito limpo, tá? E aí aquelas feridas, elas acabavam se infeccionando, né, com bactérias e outros patógenos, tá? E como na época não tinha antibióticos, né, de muito fortes, como é o caso da penicilina, as pessoas elas acabavam entrando em óbito, tá? Hoje, quando a gente tem alguma inflamação na garganta ou tem um machucado que acaba se tornando inflamando, tá? Causando um tipo de inflamação muito grande, hoje a gente tem diversos tipos de antibióticos, inclusive a penicilina, para ajudar a gente, tá? Por quê? Porque ele vai combater essas bactérias que estão causando essas infecções, beleza? E agora a gente vai lá para a atividade número 2, tá? Durante uma viagem à Ilha do Cardoso, São Paulo, um grupo de alunos realizou um trabalho com fungos. Caminhando pela mata, eles encontraram alguns fungos e fizeram algumas anotações. Lê as afirmações feitas pelo grupo e responda em seu caderno as questões propostas. Nos locais em que encontramos os fungos, sempre encontramos matéria orgânica. 2. Os fungos podem estar associados a raízes de plantas. Letra A. Qual possível relação entre os fungos e matéria orgânica? Tá? Então, isso a gente já falou, bem simples. Tá? Vou colocar aqui. A relação entre matéria orgânica de decomposição. Beleza? Vamos lá para a segunda agora. Qual a importância do fenômeno descrito na resposta anterior para o ambiente? Tá? A importância da minha resposta anterior é que eu tenho a importância desse fenômeno é de reciclar a matéria em decomposição. Respondido também. Dando continuidade lá agora, na letra C. Descreva a associação entre plantas e os fungos abordadas neste módulo. Tá? Então, a associação entre plantas e fungos é uma associação das micorrizas. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma associação de micorrizas, onde as plantas aumentam sua
área de absorção, tá? E em troca, tá? Fornece alimento para os fungos. Bom, tá bem simples a resposta, tá? Bem simples aqui a resposta, de uma linha e meia já deu para a gente responder e terminar esse tipo de pergunta. Beleza? E agora a gente vai lá para o teste número 2, tá? Então, sobre os fungos foram feitas as seguintes afirmações. Eu vou deixar esse, a gente já está passando um pouquinho do tempo, tá? Eu vou deixar esse teste número 2 para vocês como atividade do Em Casa, tá? Assim também como o Em Casa número 2, tá? Onde a gente tem o mapa conceitual. Nesse mapa conceitual, tá? A gente vai ter que colocar os elementos de ligação, tá? Como, por exemplo, aqui ele já deu para a gente, ó, fungos podem ser unicelulares e pluricelulares. Fungos reproduzem-se por esporos. Vamos colocar aqui, reproduzem por esporos. Tá? Fungos são eucariontes. Tá? Então, a palavra de ligação aqui, aonde a gente está encontrando. Fungos podem, ou podem ser, podem causar, tá? Fungos causam, tá? Uma palavra de ligação, causam, podem causar parasitismo ou causam parasitismo, tá? Parasitismo, tá? Associados a doenças, associados aqui uma palavra que pode fazer ligação com parasitismo e doenças fúngicas, tá? E assim por diante, tá? A gente já fez isso no ano passado, já fez esse ano, então um mapa conceitual aí bem simples para a gente montar, beleza? Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Só tem um recadinho muito breve para vocês a respeito das atividades e das tarefas, tá? A gente tem as tarefas que eu envio para vocês todo final de aula, tá? Quando não tenho em casa, eu deixo perguntas para vocês responderem, tá? Portanto, vocês terão até o dia 31 agora de julho para me enviar. Por quê? Acho que vocês já viram esse recado lá no WhatsApp, tá? Essas atividades que eu deixei para vocês no final das aulas vão valer como nota de tarefa, tá? Portanto, bastante alunos aqui já do 7º ano já estão me entregando, tá? Estou recebendo, mas alguns ainda não entregaram. Então, portanto, corram, tá? Para que a gente consiga entregar essas atividades que eu deixei para vocês no segundo trimestre, tá? Porque vai valer nota. Não gostaria de dar zero para ninguém, tá? Então, vamos entregar essas atividades aí. Bem simples, atividade do Em Casa, só copiar lá e responder, tá? E para quem está assistindo as minhas aulas, está muito mais simples ainda, beleza? Pessoal, qualquer dúvida a respeito disso, estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Me procurem e até a nossa próxima aula. Grande abraço.